Inteligência artificial é um assunto que está muito em alta hoje. A gente consegue observar em muitos canais, no jornal e vários outros meios de comunicação que se fala muito sobre essa questão da inteligência artificial. E ela pode ser utilizada como uma ferramenta auxiliar para te ajudar na preparação para um concurso público. Lembrando, ferramenta auxiliar. Se você quer algum recurso aqui para fazer coisas erradas com inteligência artificial, a gente aqui não vai trabalhar isso nesse vídeo, tá? Então, se você está procurando isso, pode sair do vídeo que não é o conteúdo que a gente vai trabalhar aqui hoje. Hoje a ideia é de como a inteligência artificial pode te ajudar de uma forma auxiliar na sua preparação para concursos públicos. No nosso caso aqui, o nosso foco é em concursos militares, tá bom? Seja muito bem-vindo ao canal do professor Moisés Xavier. Se você gosta desse conteúdo, curte aqui o vídeo, se inscreve no nosso canal e vamos lá, sem muita enrolação, entender como a inteligência artificial pode ser usada dessa forma. Então, rapidamente aqui eu queria utilizar o ChatGPT. O ChatGPT é uma inteligência artificial que nos ajuda muito. Na versão gratuita dele você já consegue muita coisa. É claro que na versão paga você vai ter muitos outros recursos, muitas outras coisas, mas o gratuito já te serve bem. Eu sei que a vida de concurseiro é difícil, a gente tem que contar as moedinhas ali para conseguir pagar as coisas, então você usando o gratuito já vai te ajudar bastante. Então como é que a gente pode utilizar isso aqui? O ChatGPT ele pode nos ajudar a entender alguns conceitos que muitas vezes o livro didático ele traz de uma forma complexa e a gente não consegue entender. Então, por exemplo, você está estudando ali para física, e a física tem vários conceitos que são abstratos que você não consegue entender muito bem. É claro que se você perguntar ali se você ler o livro, você vai ter uma explicação e tudo mais. Agora, quando você vai aqui para o ChatGPT, muitas vezes ele te traz uma luz que o livro ele não consegue te trazer. Como assim? Vamos entender isso. Primeiro a gente dá aqui bom dia para o ChatGPT, porque nós somos pessoas educadas, tá? E ele responde a gente aqui com bom dia também, porque ele também é educado. Mas vamos pensar aqui na parte de física. Como é que ele pode ajudar a gente? Ó, explique para mim o conceito de torque. Né? E ele vai dar uma explicação aqui. Ele vai falar a fórmula, a unidade, a direção, a importância dele, exemplo prático, né? Só que mesmo aqui, com esses exemplos e tudo mais que a gente falou aqui, muitas vezes isso aqui ainda causa uma certa confusão, né? Tu olha a fórmula aqui, a gente sabe que essa fórmula aqui, pensando em concursos militares, ela é uma forma um pouco limitada, tá? Isso aqui é um caso mais específico de quando a força é constante e tudo mais, e ele não faz essa observação aqui. Então sempre tem que ter um certo cuidado quando você usa também o ChatGPT. Mas para fins aí da maior parte dos concursos militares, essa fórmula é suficiente. É claro que quando você pensa em concursos mais avançados nessa parte de física, como IME ou ITA, aí você tem que rever um pouco isso aqui. Mas isso aqui não me ajudou tanto, né? Porque, o que é torque? Ele me dá uma fórmula aqui, né? Ele dá umas explicações aqui e tudo mais. Como o conceito era importante, né? O torque do motor, um exemplo. Mas vamos pedir ajuda aí da seguinte forma. Explique para mim como se eu fosse uma criança de 10 anos. Por que é legal a gente fazer assim? Porque o que acontece? Uma criança, ela vai ter dificuldade de visualizar o conceito, então você vai ter que traduzir o conceito da forma mais objetiva e mais clara possível para a criança entender, tá? Então, por exemplo, dependendo do concurso que você estiver estudando, se for EAR, por exemplo, talvez isso aqui não ajude tanto, porque a parte de física é um pouco mais objetiva na parte de cálculos e tudo mais. Quando pensa num concurso que a parte teórica ela é muito importante, é legal que você tenha muito bem consolidado na sua cabeça essa parte teórica. Isso é muito importante, tá? Então, o que acontece? A gente vai aqui, por exemplo, ele vai te dar um exemplo prático aqui no dia a dia que você consegue entender bem o conceito de torque. Olha que interessante. Vamos simplificar com uma analogia. Ele sempre vai trazer uma analogia que a criança consiga entender e, consequentemente, a gente vai entender também. Mas eu não sou uma criança de 10 anos. Sim, a gente não é uma criança de 10 anos. Só que essa tradução que ele faz de uma forma mais simples ajuda a gente a entender melhor o conceito. E essa base teórica que a gente precisa ter, dependendo do concurso aí que a gente vai estudar, é claro. Imagine que você tem uma tábua longa e quer girar uma pedra que está no chão. Se você coloca um pedaço de tábua sobre a pedra e empurra o outro lado da tábua para baixo, a pedra começa a se mover. Isso é porque você está aplicando uma força em um lugar distante do eixo. Esse empurrar é o torque. Aí você consegue agora visualizar com esse exemplo o que é a questão dessa alavanca, do torque e tudo mais. Mas eu ainda acho o exemplo da porta aqui um pouco melhor. Imagina que você está empurrando uma porta para abri-la. Se você empurrar bem no centro da porta, você não vai conseguir abrir. Mas se você empurrar na borda da porta, onde ela é mais longe do eixo, fica mais fácil. O torque está ajudando você a abrir a porta. Aí você consegue visualizar ali a ideia do torque, né, que você está ali movendo a maçaneta da porta e você está conseguindo abrir ela. Então é bem interessante essa ideia do torque aqui, que a gente consegue entender de uma forma mais simples.
Mas não só para isso, tá? Você pode usar para várias coisas, para biologia, alguns termos da biologia que você confunde, né? Ele pode te ajudar aqui a entender melhor. Agora pensando em matemática, por exemplo, né? Como é que a gente vai utilizar o ChatGPT? Você pode utilizar até para questões, né? Por exemplo, me dê exemplos de questões resolvidas sobre análise combinatória, que é um tema um pouco mais complicado, né? Olha lá. Aí ele te dá exemplos, né? As combinações, vai ter um grupo de 10 amigos, quantas maneiras diferentes você pode escolher 3 para formar um grupo de estudo. Você vai ter as combinações aqui, né? Você vai ter arranjos, né? E várias outras coisas aqui. Aí você pode pedir para ele até uma lista de exercícios, né? Me dê uma lista de exercícios, né? Eu sei que esse me dê tá errado pela língua portuguesa, tá, pessoal? É questão de você não pode começar a frase com esse tipo de pronome, mas aqui é coloquial mesmo, tá? Na redação tu não vai colocar isso aqui, senão você vai tomar uma varada aí da banca, tá? Mas pensando em termos coloquiais, está tranquilo isso aqui. E o objetivo aqui, você pode falar coloquial que tá tranquilo, tá? A questão da norma culta, ela é importante quando a gente está fazendo a redação e tudo mais, né? A gente escreve bonitinho, tá bom? Então me dê exemplos de... Não me dê exemplos não, me dê uma lista de exercícios. Exercícios sobre, vamos pensar agora, áreas de triângulos. É uma coisa bem específica, né? Às vezes a gente nem consegue encontrar assim uma lista tão específica, mas é possível fazer também. Aqui, então a gente dá uma lista, ó. A gente dá uma série de problemas, geralmente ele vai para uns 10 problemas quando a gente pede assim uma lista, né? E ele te dá a resolução também. E ele dá a resolução aqui, claro que às vezes ele não faz o desenho do triângulo e tudo mais, mas ele te dá aqui a aplicação das fórmulas direto. E aí às vezes você está com dúvida no conceito, eu não consigo entender bem esse conceito. E aí você vendo aqui a forma como o ChatGPT resolve, você consegue, é assim que é o conceito, né? Você consegue entender melhor o que está acontecendo. Então essa é uma forma bem interessante a gente conseguir analisar isso, pensar nisso. Então eu acho que é uma abordagem assim muito boa para te ajudar aí no estudo e tudo mais. Então é super importante a gente pensar aí nesse tipo de abordagem, tá bom? Então a gente tem aqui 10 exercícios, né? E você pode usar para o português também, né? Português é bom, assim, a parte de sinônimos, interpretação de texto, você pode pedir interpretação de texto. Por exemplo, né? Quero treinar interpretação de texto. Aí ele te dá um texto aqui, te dá mais um texto aqui e te dá as perguntas, tá? E aí você pode pedir as respostas também. São textos mais curtos? São textos mais curtos. Mas é legal, às vezes, tu começar por textos mais curtos, para você treinar a tua habilidade de interpretação, e depois tu vir com textos maiores, né? Ó, preciso de textos maiores. Vamos pensar aqui. Eu preciso de textos maiores para treinar essa habilidade. E aí ele vai mandar alguns textos maiores, ó. O impacto da tecnologia no mercado de trabalho. Aí você tem aqui um texto bem maior. E tudo mais. Se você observa, por exemplo, que a tua prova costuma pegar texto de jornal, tu pode pedir para ele, né? Quero treinar interpretação de texto. Interpretação de texto com questões de jornais retiradas de jornais, né? Vamos botar assim, com textos, quero treinar interpretação de texto com textos de jornais, né? E aí ele vai trazer aí um texto aí um texto jornalístico e tudo mais, né? Claro que tá bem pequeno, né? A gente pode pedir, preciso de um texto muito grande, né? E aí ele vai trabalhar a mesma ideia que ele já vinha trabalhando anteriormente, tá? E aí tu pode pedir as respostas para ele também. Ele vai te dar as respostas. Que eu não dei o enter ainda. E aí você vai treinar isso aí. Então é uma abordagem bem interessante para você conseguir treinar várias coisas, questões de gramática e tudo mais. É claro que assim, tem que tomar um pouco de cuidado quando tu pergunta alguma coisa específica pro chat GPT, tá? Então dependendo do que você perguntar, pode ser que ele erre. Tem coisas às vezes que ele erra, dependendo ali do conceito que você aborde, tá? De português, às vezes de gramática. Já aconteceu aqui de eu pedir uma definição para ele de uma figura de linguagem e ele deu a definição porque é errada. Então o ChatGPT, ele não substitui o livro didático, né? Olha que legal, ó. É um texto bem grande, bem passível de cair em uma prova de concurso, e você tem interpretação logo na sequência. A interpretação não, as perguntas, né? E aí você pede as respostas, né? Respostas, por favor. E aí ele te dá as respostas, tá vendo?
Então, tem que uma mão na roda, cara. Até pra quem é professor aí, às vezes o cara quer montar uma questão de interpretação de texto, né? Não sabe onde procurar direito do chat GPT. Claro que assim, revisa as respostas, né? Gente, o chat GPT, ele não substitui, tá, o livro didático, nada disso. A gente sabe que isso ainda é importante. Mas ele ajuda muito, pessoal. Isso aqui, em tempos atrás, cara, na minha época de estudar para concurso, se tivesse um negócio desse, meu Deus do céu. E não tinha, era difícil às vezes encontrar questões e tudo mais, era tudo muito trabalhoso. E agora ter esse recurso aqui é uma parada incrível, pessoal, uma parada realmente absurda, tá? Então é isso, essas dicas que eu queria dar, eu não vou me alongar muito aqui, o vídeo já está um pouquinho grande. Eu espero que você tenha aprendido bastante aqui com o ChatGPT. Se vocês gostam de vídeos assim, bota nos comentários para mim, por gentileza, coloca aí que você deseja mais vídeos com recursos assim de inteligência artificial, que a gente faz mais vídeos para te ajudar assim. Eu posso fazer específico, né? Como utilizar a inteligência artificial para estudar português, como utilizar a inteligência artificial para estudar matemática, e por aí vai. A gente está aqui para ajudar vocês, tá bom? Obrigado por ter ficado aqui até o final. Se você chegou até aqui, coloca aprovado nos comentários e não esquece de curtir e se inscrever aqui no nosso canal. Obrigado pela atenção e até a próxima.